Não, a questão do protocolo, e-mails, acho que, na verdade, eu um pouco comentei com a própria pergunta, né? E aí eu também estou pensando um pouco aqui uma outra questão que eu acho que o Rato colocou com bastante propriedade. Os dois falaram um pouco dessa imbricação hardware e software, não é? E um pouco até num cenário que a gente começa a lidar com uma máquina, não é? Enfim, que processa a linguagem, né? E aí forçando a barra, né? Porque não é linguagem como linguagem humana, né? Mas é código, né? Sintático e não semântico propriamente. Mas, enfim, aí parece que tem uma questão que é urgente, que diz respeito ao acesso, à transparência, ao conhecimento do código. Por isso a questão do software livre fundamental. No que diz respeito ao hardware, também, quer dizer, o open hardware torna-se também fundamental porque, bom, se as duas coisas começam a estar embarcadas, quer dizer, o dispositivo que a gente adquire, ele, não é, se a gente não conhece, não é, o funcionamento dele e se ele vem com um software embarcado, não é, a gente não consegue fazer nada. Então, você tem um cenário de complexificação, não é, do problema nessa combinação que torna urgente todas essas questões, não é, de soberania tecnológica, autonomia tecnológica, quer dizer, de conhecer o funcionamento, não é, do aparelho, né? Então a questão da ideia da caixa preta, não é, e aí acho que essa realmente o título, né, do simpósio é muito apropriado, a urgência do pensamento de Simondon, acho que está aí, não é? Então, se a gente está lidando com uma tecnologia que está cada vez mais presente na nossa vida e ela é o instrumento o dispositivo de mediação, de interação em cada pequeno ato daquilo que nós estamos fazendo, e pensar, não é, que ela é uma mediação que tem uma outra complexidade, que é da ordem, digamos, do código, da linguagem, realmente a gente começa a ter uma imbricação, né, da maneira como a gente se comunica, né, através dela, que, enfim, é muito sério, não é? Então, eu acho que isso dá uma outra densidade, né, para o problema. E a possibilidade de pensar, então, a constituição, digamos, da política, né, sobre algo que está imbricado com processos eminentemente humanos também, na questão da comunicação, ela ganha uma outra dimensão. Então, enfim, eu fiz uma viagem aqui para pensar, por exemplo, a questão do espectro aberto, o open spectrum, não é? O que está em jogo aí é o reconhecimento de que o espectro eletromagnético deve ser tratado como um bem comum, não é? Quer dizer, é o mesmo problema que está colocado hoje na discussão sobre, né, na crítica aos modelos de propriedade intelectual, em termos de dizer que o conhecimento ele tem que ser livre, né? Então, essa questão não é uma questão muito diferente do que os ecologistas já nos anos, né, 60 diziam, em termos de que recursos naturais são bens comuns, não é? Claro, tem uma questão aí de um recurso que é escasso, de um recurso que não é conhecimento, enfim, que não é escasso, não é rival, não é intangível, enfim, isso tem outras consequências, né? Mas me parece que a discussão de uma política hoje, não é, em termos de ações de emancipação, de criação, né, num campo, digamos, da liberdade, precisa, portanto, reconhecer que nós estamos lidando com dimensões que são comuns, não é? E pensar o comum tem um desafio aí, porque nós estamos acostumados a pensar a política de uma maneira em que a gente distribui as partes, né? A gente partilha as coisas, alguma coisa que é dividida, um território que é dividido, um recurso que é dividido, uma renda que é dividida, são recursos que são rivais, não é? Agora, quando a gente passa a falar de uma política de recursos comuns e que o pressuposto é de constituição do comum, e que vai ser partilhável e não vai ser restritivo, eu acho que esse é o desafio que está colocado. Quer dizer, como a gente faz política, né, com
a criação, digamos, desse comum não apropriável individualmente de maneira rival, não é? E acho que são essas questões que são colocadas hoje pelos movimentos que defendem a liberdade do conhecimento, que defendem o Open Spectrum, não é? Mas talvez a gente ainda esteja no momento de criar, não é, a forma de tradução disso em termos da sua forma política, em termos de como que isso se efetiva no campo das instituições, não é? E aí eu acho que é meio um gargalo, né? Que acho que estou um pouco tentando pensar, bom, como é que a gente traduz em termos de ação política, não é? E como é que isso se traduz no marco né, do Estado, essa ação que tem por base um princípio que parece distinto, não é? Enfim, um pouco, na verdade, compartilhando outras questões que acho que derivam, né, disso que vocês estão colocando, né? Bom, então vamos fazer o processo inverso agora. Vamos primeiro privilegiar a pergunta que vier do público. O microfone ali. Muito boa tarde a todos os presentes. Muito obrigado pelas apresentações. Enfim, uma avalanche de informação, uma avalanche de, né, acho que riquíssimo. Eu vou me ater então só a uma questão que tem surgido, enfim, está fazendo parte aí, que é a relação que o Haas estabeleceu entre o objeto técnico abstrato, objeto técnico fechado, aberto, enfim, o hardware como objeto técnico e o software como não sendo um objeto técnico pertencente à mesma, que é uma questão que surgiu para nós, surgiu na minha defesa há um mês atrás, em que eu defendi que o software livre, que o software é um objeto técnico, e mais do que isso, que é um objeto técnico mais evoluído que o objeto técnico fechado, o software proprietário, porque ele mantém uma margem de determinação muito maior, enfim, ele mantém uma margem de determinação que permite a atualização dele como um objeto neotécnico, né, ou seja, ele pode ser agregado como organismo em crescimento, oposto ao modelo de desenvolvimento do software proprietário, cuja função seria uma realidade, cuja utilidade é que delimita a função dele e tal, na noção mesmo do Simondon sobre a utilidade do objeto técnico versus a capacidade dele em fazer outras operações. E essa margem de determinação ela é potencializada com o software livre, e nesse sentido que eu tentei e tenho tentado pensar aí com o pessoal, que é possível pensar talvez o software como um objeto técnico e que mais do que isso, que ele é um objeto técnico de uma outra natureza que o objeto técnico fechado, justamente porque ele mobiliza uma rede sociotécnica, enfim, mobiliza uma dignidade, mobiliza o pensamento humano concretizado de uma maneira totalmente diferente, distinta da maneira como é concebido o próprio hardware. Como bem colocado, quer dizer, o hardware vai perder suas capacidades, vai perder sua função, enfim, vai se desmantelar depois que ele tiver sua função mercadológica exaurida. O mesmo não se pode dizer do software. Mas isso inviabiliza uma comparação entre software proprietário e software livre, quer dizer, enfim, o Simondon não dá instrumentos para a gente pensar, né? Então, ou seja, vamos tratar de coisas materiais, pensando sobretudo em ideias como margem de determinação, redução da utilidade do objeto técnico à sua função utilitária, a própria ideia de pensamento humano concretizado, da mesma maneira que tem pensamento humano concretizado na máquina, no ser técnico concreto, né? Quer dizer, o software não é um pensamento técnico concretizado. Então, acho que são paralelos que eu acho importantes, eu acho que isso é muito enriquecedor para a gente pensar a atualidade do pensamento do Simondon, para pensar esses adventos aí, né? Para pensar até em termos de evolução, que era o que estava colocando. Se a gente não tem, então, parâmetro para pensar a evolução técnica no software, eu acho que a gente tem. E esses seriam os parâmetros que eu estaria propondo, né? Manutenção de uma margem de determinação e a capacidade dele se atualizar em novas funções. Obrigado, Thiago.